Vamos ler um pouquinho a instituição da Páscoa. Quem achou, diga amém. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Mas comam do animal nada cru, não comam, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras, não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festas ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto. Ok? Aí vem aqui a instituição, né, da festa dos pães asmos, 7 dias, depois aqui da Páscoa. E a gente aqui entra, então, no sentido de a própria Páscoa ser estabelecida, né? Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para a família de vocês e matem esses animais. Versículo 21, tá? E para celebrar a Páscoa, peguem ramos de ísopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matar. Então, passar por cima é a Pessá, né? A Páscoa, tá? Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observe esse rito. Quando os seus filhos perguntarem que rito é este, respondo: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios, livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Então, a gente vê que a instituição da Pessá, da Páscoa, ela vem anteriormente à última praga, que era a praga dos primogênitos, os primeiros filhos. Então, após eles comerem a Páscoa, no sentido de estarem prontos para sair, para serem retirados do Egito, de sandália nos pés, cajado na mão, eles tinham que estar prontos para passar. Por quê? Porque após a descida do anjo da morte, né, eles viriam e matariam todos os primogênitos do Egito. Aonde não teve morte de primogênito foi justamente onde os judeus estavam, que era a cidade Qual é a cidade, Mancheira, que eles moravam, os israelitas ali no Egito? Qual era o nome da cidade? É o nome da sua empresa, Gósen. Terra de Gósen, tá? Então, ali na terra de Gósen, eles estavam guardados e protegidos, né? Beleza. Minha pergunta para vocês: guardamos a Páscoa?
Celebramos a Páscoa? Temos que guardar a festa da Páscoa? Não. Por quê? Porque é uma festa específica para o judaísmo. Também. Quando Jesus vem, Jesus ele faz a transição da Páscoa para a ceia. E a ceia é uma vez por ano? Dependendo da igreja, tem igreja que é de 4 meses, né? Na África do Sul, as igrejas ceiam de 4 meses. Os discípulos faziam de semana a semana. Reuniam-se em casas e celebravam a ceia, né? A gente vai ver isso aqui para frente. O único dia que poderia, olha que eu estou falando, poderia ser chamado de santo, seria o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, tá? A gente poderia chamá-lo. Fora isso, não existe dia santo. E mesmo assim, até domingo, a gente sabe que tem irmãos que trabalham por escala aqui, vão trabalhar. Não é verdade? Não tem como guardar o domingo. Porque todos os dias, Romanos vai falar que aquele que guarda um dia para o Senhor, guarda. Quem considera todos os dias santos, o Senhor considera. Não podemos ser julgados por causa disso. Tá bom? Então, não existe dia santo para a gente. E a gente precisa entender a Páscoa de maneira bem mais clara do que a gente tem entendido. O foco da semana em Jerusalém foi a ressurreição de Cristo. Pois se Deus não tivesse ressuscitado da morte, a nossa conversão seria em vão. Por quê? Porque a ressurreição comprova que Ele era o Filho de Deus e que, através da sua morte, temos o perdão dos pecados. Está lá Romanos 4:25, se puder colocar, Romanos 4:25. Ali comprova, se Ele não ressuscitasse, seria mais um morto. Morto ali, morto aqui. Mas a nossa justificação se dá porque Deus o ressuscitou. Ok? Deus o ressuscitou, recebendo a oferta dele no nosso lugar. E isso é maravilhoso. Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Beleza. E ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando nós cremos na morte dele, na ressurreição dele, de todo o coração, nós somos justificados. Nós, de uma vez por todas, recebemos o novo coração. Tá? A Páscoa lembrava a libertação do Egito e anunciava o perdão de pecados através da morte do Messias que haveria de vir. Então a Páscoa, ela é o símbolo da libertação, aquela proteção que eles vão ter ali para que o anjo não destrua. Mas a Páscoa também apontava para quem? Para o Cordeiro Pascal. Apontava para aquele que nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do amor de Deus, que nos libertou do pecado. O que é libertar do pecado, gente? Libertar do pecado é quando nós simplesmente pecávamos sem nenhuma consciência de que era pecado, vivíamos a nossa vida da maneira que a gente queria, e de repente Ele tira as escamas dos nossos olhos, e nós recebemos o Espírito Santo, e isso é uma característica, tá? Recebemos o Espírito Santo, e agora tudo aquilo que nos escravizava, não escraviza mais. Tudo aquilo que nós éramos escravos, fomos o quê? Libertos. Israel foi liberto de uma terra de opressão. Nós somos libertos de quê? Da escravidão do pecado. É um outro tipo de escravidão, até pior, porque essa leva para a condenação eterna, né? Jesus substituiu a Páscoa pela ceia na noite que foi traído. Ordenou que eles guardassem essa cerimônia até que ele voltasse. Então, até hoje, eu ia botar umas figuras aqui, mas acabei que... eu coloquei lá no grupo a Páscoa sendo comemorada pelos samaritanos. Vocês viram lá no grupo da igreja? Até hoje eles celebram a Páscoa matando o cordeiro. Israel não mata o cordeiro mais, mas os samaritanos até hoje eles matam o cordeiro. E os samaritanos, eles são menos de 1000 pessoas. Tem a Torá samaritana, tudo específico deles. Então nós observamos que é a única comunidade que ainda imola o cordeiro. Ok? Israel não imola mais o cordeiro. Então,
essa cerimônia, ela tinha alguns objetivos na lembrança deles, né? Para lembrar da substituição de Cristo, para lembrar da substituição do Cristo por eles na cruz e para tirar os pecados. Então, quando nós olhamos para a ceia, quando nós vemos a substituição da Páscoa pela ceia, nós, quando ceiamos, nós temos uma ideia, a ideia de que Jesus foi o nosso substituto na cruz, que ele é esse cordeiro pascual. Essa transição foi feita na ceia. O engraçado é que tinha cordeiro ali, não tinha? Ele mandou preparar a Páscoa, mas ele, na hora de dizer, esse é meu corpo, esse é meu sangue, ele pega um pão como símbolo. Por quê? Porque ele era o cordeiro verdadeiro. Ele era o verdadeiro cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Isso é muito interessante. Também, para que ela fosse um meio de graça, para que eles se apropriassem dos seus benefícios por meio da fé. Então, também é um memorial para que ela seja um meio de graça, um meio de fortalecimento do Senhor na nossa vida. Então, tomar a ceia é um meio de se fortalecer, sim. Ok? É um meio que Deus... Na verdade, nós só temos 2 sacramentos. O batismo, que é feito só uma vez, e a ceia, que há uma constância aonde a pessoa está dizendo, a minha relação com Deus está, eu continuo comendo da carne e do sangue dele. Continuo vivendo para ele. Então, quando a gente deixa de tomar a ceia, a gente está com sinal de alerta ali, né? Na verdade. Também é uma expressão pública do nosso compromisso como cristãos de seguir aquele que morreu por nós na cruz. Então, as pessoas que veem a gente tomar ceia, que sabem que a gente toma ceia, sabem que nós temos um compromisso com Deus, né? E isso tinha que muitas vezes gerar no nosso coração uma tristeza de estar num lugar onde as pessoas estão ceando e eu não estou. Eu me lembro que eu fiquei 2 anos sem cear, porque eu não era casado com a minha esposa, a gente se converteu, já veio tudo torto, né? Eu não era casado, e depois que a gente foi acertando a nossa vida direitinho, e eu não tomava ceia. Então, cara, eu ficava angustiado com aquilo. Eu não estou tomando o sangue do meu Cristo, eu não estou comendo do corpo dele, porque... Sabe, era muito triste isso para mim. Eu ficava muito constrangido. Mas por quê? Porque o Espírito Santo já me incomodava. Quem não tem Espírito Santo, não liga. Né? Essa é a diferença. É por isso que não celebramos mais a Páscoa como os judeus faziam. Nós celebramos a ceia do Senhor como memorial de sua morte. Ele é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8. Pode abrir, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento. Ele faz aqui uma analogia com o pães asmo lá, né? O pães asmo não poderia ser fermentado. Ok, Brenda? Aquele pão asmo, né? Ele não poderia ser fermentado. Por quê? Hoje ele é feito no máximo em 18 minutos para não fermentar. E as mulheres, elas furam o pão, né, com garfo ou com alguma coisa que fura, justamente para não dar o enchimento. Porque a farinha de trigo, quando você já coloca água, o processo de fermentação já começa. Então tem 18 minutos para não fermentar o pão. Paulo vai aplicar esse pão asmo, pão sem fermento, o fermento do pecado. Ele vai fazer essa analogia, né? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, uma alusão ao pães asmo, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Maravilhoso, né? Por que a gente não tem fermento mais? Porque Cristo pagou o preço para os nossos pecados. Não somos mais fermentados. Somos livres, fomos comprados. E continua lá. Precisamos nos afastar da representação romana também da ceia do Senhor. A ideia de que o pão e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Jesus, quando os sacerdotes pronunciam as palavras da instituição, isto é meu corpo, isto é meu sangue. O evento é chamado de santo sacrifício da missa. Então,
não vamos nos aproximar. Mas a ceia da igreja romana é a mesma coisa? Não. A ceia da igreja romana é totalmente diferente da ceia que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Por quê? Para eles o sacrifício de Jesus está sendo repetido ali. Por isso que é chamado de quê? Sacrifício da missa. Na hora que o padre institui assim, este é meu corpo e este é meu sangue, literalmente o pão se torna o corpo de Cristo, literalmente o sangue se torna o sangue, o vinho se torna o sangue de Cristo. E a palavra do Senhor diz que fazer isso em memória de mim. Não é repetir o sacrifício, é como se o sacrifício de Cristo estivesse sendo repetido ali. E o sacrifício de Cristo foi feito uma vez somente, e não há repetição. Por isso que não temos condições, nem que se a gente vai visitar uma igreja romana, tomar ceia deles. Porque a finalidade é totalmente diferente. É um sacrifício sendo repetitivo. E Cristo, quando disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ele quis dizer, isto representa o meu corpo, isto representa o meu sangue, e não que se torna literalmente o sangue e o corpo de Cristo. É errado isso, totalmente antibíblico. O que nós tínhamos ali no Novo Testamento? Nós tínhamos a festa do amor, né? Chamada, a gente fala isso, parece até que é pejorativo, né? Que é uma coisa, mas amor, a festa do amor era um encontro, era comunhão, era chamada também festa agape, né? Vamos observar essas coisas aqui. Os discípulos passaram a realizar a ceia do Senhor no mesmo lugar. Isso depois que os apóstolos foram, um pouquinho depois. Cada um trazia um prato e em algum momento da refeição eles partiam o pão e tomavam o vinho em memória de Cristo. Então a gente não para aqui hoje, tem essa ceinha aqui, não era feita assim. A festa do amor, na verdade, eles se reuniam, era a festa ágape, né? Eles se reuniam, cada um trazia um prato, né? A Janaína trazia o arroz, né? A Babi trazia o feijão com a carne, não é verdade? A Déia trazia aquele lombinho e cada um trazia alguma coisa, né? E colocava na mesa. Em algum momento a pessoa parava e aí sim celebrava a ceia. Tá? Não era nesse modelo, por isso que as pessoas às vezes querem ser tão literal na Bíblia, e tem tanta coisa que a gente acabou adaptando com o tempo, que se elas soubessem, elas, meu Deus, está errado, não é que esteja errado, se adapta, ok? Quando o missionário vai evangelizar em alguma tribo, ele tem que pegar o alimento principal daquela tribo e usar como ceia. Ele não tem pão aqui não, então não tem pão, então não vou fazer ceia. Geralmente pega o milho, se for o milho, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Então algumas coisas nós não podemos engessar, tá bom? A ceia não era realizada assim. A ceia era a comunhão do amor. As pessoas se reuniam e em algum momento elas celebravam. Vamos ver isso aqui lá para frente um pouquinho? Encontramos sinais dessa celebração, por exemplo, em Atos 2, versículo 42 e 46, tá? Atos, capítulo 2, versículo 42 e 46. Vamos para o 42, depois a gente pula para o 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, o povo não só reunia domingo, eles durante a semana estavam na casa do Senhor, se encontrando em algum lugar, porque o templo naquela época não dava para fazer isso, né? Então se reuniam de casa em casa, e eles estavam sempre unidos em oração, partindo a ceia e tudo mais, comendo a ceia e tudo mais. Pode mudar, por favor, Thaís. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, eles iam para o templo, ficavam no átrio. Os judeus não podiam entrar, mas se houvesse algum gentio, eles ficavam no átrio dos gentios, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em... Outro dia eu vi um cara dando uma aula falando que eles partiam o pão de casa em casa, eles iam comer, davam comida, não é? É a ceia, tá? É a ceia, não tem nada a ver com comida. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa ideia de que está todo mundo junto ali, em algum momento eles celebravam a ceia, tá?
Por favor, aí mesmo Atos 20, do versículo 7 ao 11. Atos 20, versículo 7 ao 11. No primeiro dia da semana, domingo, né? Tá? Lá é domingo, meu dia aqui também, né? Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Por que primeiro dia da semana? Porque Jesus ressuscitou, né? Ok? Domingo? E por que mais? Sábado era o dia que os judeus guardavam o quê? Eles guardavam sábado, né? Não podia fazer nada. Então vamos lá. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Aqui é 1h, o pessoal já está doido para ir embora, né? Imagine Paulo até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, isso aqui deve ser parente dos dorminhocos aqui, né? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Prolongada mensagem de Paulo, não é prolongada a mensagem do pastor Miguel. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Imagina esse bisonho alucinado, me cai do terceiro andar. Ele está prestando atenção em alguma coisa? Não estava. Estava mesmo. Caiu do terceiro andar. Ainda bem que a gente está no térreo, né, gente? Estou começando a pensar em fazer o culto no segundo andar aqui para alguma galera e botar ele sentado no beiral. Mensagem: vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, ele estava, imagine, terceiro andar, dormindo, bateu com coco, foi, né? Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando-o e disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Isso me lembra muito lá Eliseu, né? Elias e tal, aquela coisa toda lá da ressurreição, de deitar sobre... Foi Eliseu, né, que deitou sobre o menino, né? Vamos lá. Subindo de novo, Paulo partiu o pão. Falou: pô, já que caiu aí, né? Já até vamos comer logo a ceia. Vamos celebrar logo, né? Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Imagina, a ceia foi feita mais de meia-noite, né? Porque até o período que ele cai, até Paulo ser usado por Deus para levantá-lo novamente, aí ele parte para o segundo andar, né? Subindo novamente, ele foi para o segundo andar, né? Partiu o pão e comeu. E lhe falou ainda muito tempo. Oh, Deus, vou matar Paulo aqui, né? Hein, Leide? O crente está acabando para o almoço meio dia. De novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhe falou ainda muito tempo. Até o amanhecer. E assim partiu. Ele estava indo embora, né? Então está dando os últimos adendos, fazendo os últimos adendos ali. Interessante também, né? 1 Coríntios, a gente vai ver o diácono Johan. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 22, por favor. 1 Coríntios 11, versículo 20 a 22. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, a Aline Célia trouxe o empadão dela, está caindo dentro do empadão. E enquanto um fica com fome, outro embriagado. Outro trouxe o vinho, encheu o pote. Não vamos dizer que isso é suco de uva, não. Os caras estão doidão mesmo. Os caras enchem o pote. Coríntios é uma igreja amada por Deus, mas precisava ser disciplinada por muita coisa, totalmente sem regra, sem regulamento, sem nada. Não sabia fazer nada, é toda doida. Será que vocês não têm casa onde podem comer? Desce a ripa, começa aqui. Aí a ripa começa. Paulo começa a descer a chibata aqui. Você não tem casa para comer não e beber? Por que vocês não comeram em casa? Vem com a barriga cheia, pelo menos não vai tirar o lugar de quem realmente não tem comida para comer, né? Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? A pessoa às vezes não tem que comer mesmo, vem aquela ceiazinha, vai ter um negocinho melhor, né? A pessoa vem comer, aí o outro que trouxe, não, sabe o olhudo? Não foi eu que trouxe, eu vou comer tudo. Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, perde o sentido do que está sendo feito, por causa do olho grande, da avareza. Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nenhum, não. Nisto certamente não posso elogiá-los.
Agora, do 33 a 40, os versículos, no mesmo capítulo 20, mesmo capítulo 11, perdão, 33 e 34. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem pelos outros. O Yoha já está falando aqui também. Vai. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo, porque estão criando para si mesmo juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for aí. Resumindo, o diácono fala, gente, não bota mais comida para um irmão do que para outro. Tem gente que ainda não comeu. Não repete enquanto todo mundo não tiver comido. Esse é o diácono, esse é o papel do diácono. Em todo lugar vai ter aqueles que não querem pensar no próximo, só pensa em si. Não é verdade? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então tudo isso daqui são os indícios de que havia uma reunião onde cada um trazia seu prato, sua panela, né? E tinha que haver ordem e decência, para que as pessoas que não tivessem comido pudessem comer. Não entra na fila duas vezes, não enche o prato do teu marido mais do que do marido dos outros. Não enche o prato do teu filho porque é teu filho. Não bote a mais para o pastor porque ele é pastor. Tem que ser igual para todo mundo. Porque tem gente que chegou aqui que hoje não tomou nem o café da manhã. A gente precisa ter ordem e decência na igreja. E Paulo está descendo a chibata aqui. Outro tópico. A igreja romana foi quem criou a Semana Santa no calendário. Não existe Semana Santa. Repete comigo. Não existe Semana Santa. Não existe Semana Santa. Tá bom? Como eu falei, o máximo que a gente poderia chamar de é o domingo. Fora isso, não tem mesmo assim, a gente não chama Domingo Santo. Porque uns consideram todos os dias santo para o Senhor. Santo significa o quê? Separado. Tá? Domingo anterior, antes da ressurreição, é chamado Domingo de Ramos na Igreja Católica. No domingo anterior, tá? Lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os romanos levam ramos de palmeiras para a igreja, onde são abençoados pelo sacerdote. Tá vendo? Ele passa na rua com ramos de palmeira, aquela dia, né? Então, domingo antes é o Domingo de Ramos. Aí depois vem o outro dia, Quarta-feira Santa. Católicos visitam 7 igrejas diferentes para orações. Né? Então eles vão em várias igrejas para se reunirem, ouvirem a palavra e visitam igrejas diferentes. Terceira, Quinta-feira Santa, para as orações. Esse dia eles tiram, né? Quinta-feira Santa, missa da ceia do Senhor, ocorre o lava-pés. O padre lava pés de 12 pessoas, aleatoriamente, em imitação ao gesto de Jesus de humildade. Tá? Aquilo ali nunca foi ensinado para se fazer. Repetindo, você já viu lavar pé de alguém aqui? Não, né? Humildade, a gente não precisa ter símbolo de humildade. A gente tem que... Quem é humilde, na verdade, não sabe nem o que é. Né? Então, lava pé. Está entendendo o problema da Semana Santa? Tem todo ritual que não é bíblico. Não é bíblico. Quarto, Sexta-feira Santa, dia que os católicos comemoram a paixão e morte de Jesus. Algumas igrejas realizam a via sacra, quem tem condições, né? Neste dia os fiéis são instruídos a não comer carne. Não está na Bíblia não comer carne nesse dia, tá bom? Não existe uma vírgula na Bíblia que diga para não comer carne nesse dia. Por isso que na sexta-feira fizemos o nosso churrascão, verdade? Comemos peixe também, porque peixinho churrasco também é gostoso, mas a ênfase não foi isso. Então a gente cresce aprendendo essas coisas, isso entra na cabeça como um logismoi e só tem uma peneira para tirar isso. Qual é? A palavra de Deus.